Bom dia, povo! Segunda-feira, dia 31 de março, finalizando até que enfim o mês de março, que durou o tempo, né? Não sei como foi pra vocês, mas pra mim teve tanta coisa nesse março, aconteceram tantas coisas, né? Foi um mês. Bom dia, Miriam, bom dia, Marília! Essa emoji de outono, né? A gente começa a sentir já a energia do outono. A temperatura ainda tem dias quentes, né? Mas já tá ficando fresquinho. Bom dia, Maluzita. Tô aqui tomando meu mate, vão chegando. Vão encaminhando essa live para quem vocês acham que vão gostar desse assunto, que é o gerenciamento do tempo, né? Algo tão precioso, tão valioso, e que muitas pessoas às vezes se veem perdidas em como administrar tudo. E também, ao mesmo tempo, se vem, às vezes, rolando feed, gastando tempo sem saber como utilizar melhor tudo que está envolvido nisso. Bom dia, Maluzita. Bom dia, Emily. Então, como gerenciar melhor o tempo nesse mundo tão atropelado que vivemos? Ontem eu participei de uma aula com a professora Lucelena Galvão, que é professora de filosofia, maravilhosa. Indico todos a acompanharem o trabalho dela aqui no Instagram, porque ela traz muitos conceitos filosóficos e conceitos do dia a dia de uma maneira muito simples de a gente entender, de assimilar. Então já fica a dica, acompanhe o trabalho dela. E ontem a gente conversou, foi muito esse tema do tempo, né? Como gerenciar o tempo. E daí teve alguns insights assim, preciosos que eu quero compartilhar com vocês. Por quê? Tem muitas coisas por trás também da nossa administração do tempo. Não é só aquilo que a gente, não é só as 24 horas organizar uma agenda. Muitas coisas estão por trás. Bom dia, Emily. Então, primeiro, né, a desorganização, coisas que sabotam o nosso tempo, a desorganização, né, e as nossas fantasias. Quanto tempo a gente fica perdendo também ali, fantasiando e pensando, a desorganização. Eu vou buscar algo, não acho, não encontro, gasto tempo, e nesse meio tempo já encontro outra coisa, já começo a organizar outra coisa. Bom dia, Rafa! Então, a desorganização é um dos fatores que drenam o nosso tempo. Né? Uma agenda desorganizada drena o nosso tempo. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Tá? Mas, primeira coisa é constatando vícios. Tá? Observar quais vícios a gente tem que acabam nos roubando tempo, nos tirando esse tempo, ou fazendo a gente ficar nesse ciclo de procrastinação. Por exemplo, eu tenho uma tarefa importante para fazer. Aí eu quero começar a estudar um assunto mais difícil, ou fazer um trabalho minucioso, algo que exija a minha dedicação, minha atenção. E daí eu vou organizar meu dia, organizar minha semana, e eu coloco na minha agenda para fazer isso às 9 da noite. Percebo como é que vai estar a minha energia, a minha disposição, o meu intelecto nesse horário. Aí já entra um sabotador. Que a gente não, mas eu coloquei um horário para isso, eu me programei para isso. Me programei para estudar isso, para fazer essa tarefa, para fazer esse trabalho. E tu programou às 9 da noite. No horário que o teu corpo já está esgotado, que tua cabeça já está esgotada, tu já passou por muita coisa ao longo do dia. Como é que está esse teu nível de concentração? Então é isso que a gente começar a observar. Como é que está o meu planejamento? Os horários que eu estou colocando as minhas tarefas. Porque aí a gente já está, muitas vezes, inicia se sabotando. Eu não consigo estudar. Sim, coloca o horário para estudar lá no final do dia, que já está esgotada, cansada. Então, isso é um sabotador, porque a gente acha que está organizando o horário e, na verdade, está se sabotando. Então, já é uma pergunta, né? Será que a gente está realmente se comprometendo com aquilo que a gente quer ou estamos nos boicotando? Porque muitas vezes a gente já está se boicotando desde o início, né? Outro insight muito interessante é algo que eu até postei agora há pouco, né? Nós somos o microcosmos do macrocosmos. É alinhar os meus ciclos com os ciclos da natureza, com os ciclos do meu trabalho. E isso vai desde o planejamento do dia, da semana, do mês, do ano. Por exemplo, voltando ao exemplo do dia. Se no meu dia eu tenho uma tarefa que vai exigir mais o meu intelecto, né? Eu vou ter que ficar focada, concentrada. Eu vou ter que deixar um horário na agenda para essa tarefa, mais no início da manhã, que é se possível, que é um horário que eu tenho mais energia, minha mente está mais arejada. Então a gente tem que observar durante o dia qual é a tarefa mais complicada, né? A tarefa mais difícil, que exige mais dedicação. É ideal que ela seja feita nas primeiras horas do dia, porque é o momento que a gente tem uma disposição energética, intelectual maior. E aquelas coisas que eu gosto de fazer, eu posso colocar para o final do dia.
né? Se é uma tarefa prazerosa, algo que eu gosto de fazer, eu posso deixar mais pro final do dia, porque no final do dia, percebo, né? Se eu colocar uma tarefa difícil, complicada, né, que vai me exigir muita atenção e dedicação lá às 5 da tarde ou 6 da tarde, qual é a chance da tarefa ou ficar mal feita, ou eu achar alguma desculpa qualquer para não fazer, ou ficar só lá me remoendo, tem que fazer e fazer mais ou menos? Qual é a chance? É muito grande a chance. Então, se eu sei que tem uma tarefa no início da manhã, no momento que eu tenha melhor disposição. E das tarefas mais fáceis, aquelas que eu tenho pra... Voltei, pessoal. Acho que tinha caído a internet, né? Alguém me responda aqui se estão me ouvindo, me vendo. Só apareceu uma mensagem pra mim, pausado devido à baixa internet. Estão ouvindo? Então, sim. Então, iniciando no planejamento do dia, né? Então, no meu dia, eu vou organizar as tarefas de acordo com a minha dedicação que eu preciso. As mais difíceis, mais complicadas no início da manhã, e assim vou organizando ao longo do dia. Deixar aquelas coisas mais fáceis pra mim, que eu faço de boas, assim, que não precisa muito, daí eu posso fazer mais pro final do dia. Em relação à semana também, já no domingo, né, que é um dia muito bom pra gente planejar a semana. O que eu tenho nessa semana? Se tu percebe que tem mais alguns eventos, que tem atividades diferentes, não, ó, já tenho esse evento aqui na quarta noite, não vai encher de tarefa ao longo do dia também? Eu tenho uma aula que eu não quero perder na quinta-feira à noite. Não vai encher de tarefa ao longo do dia. Qual é a chance de chegar de noite e já estar esgotada, sem energia, sem concentração? Então é isso, a gente alinhar os nossos ciclos, o que está acontecendo na nossa vida, ter a consciência de tudo e assim fazer o planejamento. E aqui é algo que eu sempre trago muito, que a minha aluna sabe, é observar os nossos ciclos da menstruação também. A gente sabe que nós somos muito diferentes nos 4 ciclos da menstruação. Não vou entrar nisso aqui, porque senão daria assunto para outra live. Mas observar também. Não vou colocar muitas tarefas naqueles dias da menstruação, naqueles dias da TPM, porque eu sei que meu rendimento vai ser menor. Isso também é feito ao longo do mês todo, né? Nos finais de semana, que é o tempo que eu quero dedicar mais para a família, filhos, não vou também fazer milhões de cursos, de eventos no final de semana. Daí eu não vou conseguir me recarregar com aquelas coisas que eu quero. No ano, a mesma coisa. Se eu sei que as férias das crianças, né, janeiro, fevereiro, eu sei que o momento que eu quero, se é de tua vontade, né, me dedicar mais a ficar um pouco mais em casa, a baixar talvez o ritmo do trabalho, me permitir ficar mais em casa, para depois, assim, março, assim que volta as aulas, voltar a aumentar. Então, é isso, observar os teus ciclos, né, para montar uma agenda. Se eu tiver que acabar antes da hora, porque a Alice vai estar me chamando, tá? Oi, filha, vem cá. É assim. E nisso é muito importante a gente trabalhar a questão da constância, né? Se, por exemplo, eu coloquei uma meta de leitura, ler livros, né? Eu sei que vai ter, talvez, algumas semanas que eu vou estar mais sobrecarregada. Então, ao invés de tirar, não vou conseguir ler nada essa semana. Não vou colocar uma página. Vai ser... Agora, esse mês eu tenho muitas tarefas, muitas atividades, então a minha meta vai ser ler uma página por dia. Por quê? Para que eu não perca o hábito, não perca a constância. Assim que passar esse momento mais conturbado, vou voltar a ler 5 páginas, 6 páginas. Oi, meu amor, vem cá. Olha o que a mãe tá falando. Tá brincando com slime. Descobrimos ontem isso. Ontem não, sábado, né? Porque até então eu nunca tinha deixado ela brincar com isso, porque eu sabia da sujeira que dava. Ó, no tapete não pode, tá, filha? No tapete não pode, tá bom? Pode colocar aqui pra brincar. Brinca comigo. Vou brincar com você, porque agora o papai saiu, teve que ir numa consulta, né, filha? Tá só nós aqui. Tudo bem. Agora eu vou falar, assim, alguns inimigos, tá? Internos Eu trouxe uma colher. da administração do tempo. Eu Bom? trouxe a colher. Tá, ó, filha, agora eu vou ficar conversando aqui com o pessoal aqui, tá? Tá bom? Então, primeiro, um inimigo interno, tá? Que é benefício negativo da falta de tempo. Como assim benefício negativo? Sim, o caos muitas vezes tem um ganho secundário. Se é aquela pessoa que tá no trabalho toda atrapalhada, cheia de coisa pra fazer, qual é o ganho secundário dela muitas vezes? E isso não é algo que ela faz consciente. Talvez é inconsciente. Como ela tem muito caos, muita demanda, as pessoas já dão menos tarefas para ela fazer. Então é um ganho secundário. Vem, meu pai, não. Aqui, ó, olha aqui, ó. Olha o pessoal aqui. Oi! Então, esse caos, muitas vezes,
tem um ganho secundário. A pessoa não quer ser organizada, porque daí talvez ela vai receber mais tarefas e ela ganha uma atenção maior muitas vezes por causa desse caos. Ah, se eu vou visitar a casa de alguém, meu Deus, olha a bagunça, olha isso. Ela ganha uma atenção, como se as pessoas demais ao redor precisassem ajudar ela, porque ela não está conseguindo lidar com aquele caos. Abre o bocão. Então muitas vezes, ai, vou comer slime. Então muitas vezes tem um ganho secundário em manter esse caos, manter essa bagunça, manter essa desorganização. Isso eu trago não é como forma de julgamento, é pra gente se analisar, porque talvez muitas vezes a gente é essa pessoa que deixa esse caos acontecer para que então eu não pegue mais tarefas, não faça mais nada, que as pessoas têm que vir me ajudar. Então o caos tem um ganho secundário muitas vezes. O segundo sabotador é a nível fisiológico, tá? Que é o quê? Que é um vício na procrastinação. Exemplo, tu recebeu uma tarefa para fazer. Cadê a bolinha daqui? A bolinha daqui. E tu tem 3 semanas para entregar a tarefa, tá? 3 semanas para entregar a tarefa. E daí passou a primeira semana e tu fala, não, tem tempo, vou fazer depois, vou fazendo outras coisas. Passou 2 semanas, não, uma semana ainda. Quando falta 3 dias para entregar a tarefa, e tu senta, enlouquece e começa, né, a bater pino porque tem que entregar a tarefa. Daí faz na correria, começa a ficar estressada. Por quê? É um vício na procrastinação. Vício em sentir essa adrenalina, porque dá uma adrenalina de ter que fazer. Isso é muito comum. Tem muitas pessoas que têm esse comportamento de vício na procrastinação, deixar para a última hora. Tem que sentir aquela adrenalina. E como é que a gente cura isso? É colocando consciência. Colocando consciência e começar a fazer diferente. Cada vez que eu perceber que estou procrastinando, opa, é um vício meu, é um vício talvez adquirido há muito tempo, então eu vou fazer algo diferente para que não continue se repetindo esse vício. Tá? O terceiro sabotador é a nível psicológico. Por quê? Isso é bem profundo, tá? Se eu resolver tudo da minha agenda, se eu resolver todas as tarefas, se eu organizar tudo, eu vou ter tempo disponível. E daí nesse tempo disponível eu vou ter que me encarar os meus problemas, encarar as minhas sombras, encarar as minhas dificuldades, ter que parar de frente para isso. Então, eu não quero, eu vou enrolar para que sempre eu tenha coisas para fazer, coisas para resolver, para que eu não pare de frente para isso. Eu vou ficar ajudando todo mundo, isso aqui acontece muito. Eu ajudo todo mundo, eu resolvo o problema de todo mundo, porque eu não quero encarar os meus problemas. Eu tenho medo da solidão, porque se eu resolvo tudo, se eu tenho tempo disponível, eu vou ter que me encarar meus problemas, encarar as minhas sombras. Só que isso, enquanto a gente só tá com a energia para fora, a gente não tá realmente nos conhecendo e vendo como a gente pode avançar. Então esse é um sabotador bem importante. A gente ajuda todo mundo, tem disposição para todo mundo. Para quê? Para não encarar as nossas questões, os nossos problemas. E o quarto, como é que falou? É o quarto. O quarto é nível existencial, que é aquela pessoa que pensa, não, eu deixo minha agenda livre porque eu não quero ficar refém, eu gosto de ter mais liberdade, só que o bocão, dá comidinha aqui para essa pedra aqui, ó, que essa pedra vai gostar. Só que ao invés de ser livre, na verdade, eu estou ficando refém da falta... Aqui, ó, meu amor. Aqui, ó, a boquinha dela. Eu fico refém da falta de organização. Muitas vezes, a gente acha que não ter uma agenda fixa, uma agenda, é sinal de liberdade. Mas é que a gente se engana. Porque a liberdade está em a gente conseguir organizar e realizar nossas tarefas. Não ficar procrastinando, não deixar ao acaso. E agora a gente vai entrar em vozes internas, tá? Que são algumas vozes que ficam aqui, ó, falando pra nós. Tá? E que são inimigos do nosso planejamento do tempo. É. Grudou tudo, isso aqui é uma meleca mesmo, ó. Live fazendo slime. Vamos ver, a Paula falou, tenho uma filha de 3 meses, chega no final do dia, estou exausta, acabo vendo que estou deixando de fazer até coisas simples. Exatamente, no final do dia a gente tem que colocar assim, só aquelas coisas realmente prazerosas, né? Que a gente consegue fazer ou coisas que a gente consegue fazer com uma facilidade, que não nos exijam uma dedicação, um empenho. Porque, ainda mais com um filho pequeno, né? Quem é mãe sabe. A gente sabe que não vai adiantar. Então, a gente não adianta colocar tarefas que vão nos exigir, né, um raciocínio, uma dedicação ali no final do dia que não vai acontecer. Ou a gente vai fazer muito mal feito, a gente vai ficar estressado, brabo por ter que fazer. Então, quais são as vozes internas, tá? Primeiro, é aquela sensação de que eu tenho que fazer tudo rápido. Qualquer tarefa que eu recebo ou que eu tenho que fazer em casa, eu tenho que acabar rápido, sabe? Tipo, eu tenho que fazer tudo muito rápido pra acabar, pra me ver livre. E o que acontece? Eu acabo fazendo muitas vezes mal feito. Acabo muitas vezes... Ai, que coisa linda você, princesa! Acabo muitas vezes fazendo sem uma dedicação, sem uma energia, sem um cuidado. Porque tudo que a gente faz, tá indo a nossa energia junto. Tá indo o nosso cuidado junto.
E quando a gente tá Quer se nessa... maquiar? Ah, eu já me maquiei, ó, tô de batom. Não, maquiar de brincadeirinha. Ah, então tá, eu quero. Como é que é? Eu vou de... Gente, isso aqui é vida real, entendeu? Vida Você real. abaixa, abaixa. Deixa eu uma baixadinha. Ó, o segundo, a gente vai falando e ela vai maquiando, tá? A segunda vou voz... descer, tá? Vai descer? Tá bom. A segunda voz... Você se abaixa. Não, a mamãe tem que aparecer aqui, ó. Vem cá, fica no meu colinho. A segunda voz interna é a do seja agradável. Eu não consigo maquiar Então você. vem no meu colo. Ai, gente, é assim. Vamos ver até quando a gente consegue, tá? A segunda voz interna então, é aquela do seja agradável. A gente tem aquela obrigação interna de ser agradável com todo mundo. Então, te deixa de lado as nossas tarefas, os nossos compromissos para resolver pendências do outro, para ajudar os outros, ou para ouvir, às vezes, só apenas um desabafo. Sabe aquela coisa que tu tá trabalhando, né? Quem trabalha em empresa sabe. Tá trabalhando, tá ali concentrado numa tarefa, de repente bate alguém na porta. Tá ocupado? É óbvio que tu tá ocupado, tá ali concentrado, e tu fala, ah, não, pode entrar. Não, rapidinho, 5 minutos. E daí a pessoa senta ali, às vezes desabafa, né? Quem sabe também é importante. Mas quantas vezes tu deixa a tua energia ali, né? O teu foco tu vai ali concentrado, tu tá sempre querendo ser agradável com o outro em prol das tuas coisas. Então esse é um comportamento muito comum também, tem que observar. O quanto a gente está colocando essa vontade de ser agradável. Vai terminar na sorveteria? Sorveteria? Hoje? Segunda-feira? Você tá maluca? Sorveteria? Você pode estar maluca? Depois vamos arrumar o café da manhã? Sim. Então tá. Você vai querer pão com ovo? Sim. Eu também vou querer pão com ovo. Então tá. A terceira voz interna é o seja perfeito. Depois você terminar a live, tá? Ai, sim, vou terminar a live, meu amor. Te amo. Você quer ficar aqui ou quer lá ver desenho? Quer ficar aqui. Então tá. Você... Que é o perfeccionismo. Sabe aquilo que tu fica tão envolvido querendo que seja perfeito, 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 e tu perde prazo, tu não consegue entregar, ou tu não faz as coisas. É de folha pra você brincar. Você quer desenhar? Só quem faz ao vivo sabe. Ó, aqui canetinhas pra você desenhar, tá, meu amor? Uma rosa. Quero essa. Tá. Uhum. Então, é o do ser perfeito. Quantas vezes a gente deixa de fazer ou atrasa tudo. Ah, eu queria terminar isso pra semana que vem. E tu fica 3 semanas, um mês, porque não tá perfeito. Filha, tá tudo bem. Deu. Voltamos. Arrumou espaço aí pra ti? Então, essa é a terceira voz interna, que é do perfeccionismo. Quando a gente acha que tem que fazer tudo perfeito e daí a gente acaba perdendo tempo. A gente fica ali numa tarefa que era pra levar meia hora, tu passa uma tarde inteira, né? Por perfeccionismo. Deixa eu ver. Ou algo que tu queria fazer, né? Em uma semana, tu fica um mês ou 2 meses pra fazer. Por causa da perfeição. Tu acha que nunca tá bom o suficiente, nunca tá pronto o suficiente. Então, é mais um sabotador interno do nosso tempo. Tá bom. Tá, pegou ali? Sim. Então tá. A outra vozinha interna é a do seja forte. Que é o quê? Quando você concentra tanto fazendo algo, tu vai à exaustão. Tu pensa, só vou levantar dessa cadeira hoje quando eu terminar isso. E tu fica ali, tu não para pra descansar, não vai esparecer, não vai respirar. E daí tu começa a ficar estressado. E isso também não rende. Porque a gente sabe que a gente tem um rendimento das tarefas. E uma tática muito boa, conheço esse lutador, ai amiga, né, o da perfeição, né, acho que é que se fala da perfeição. Uma tática muito boa é a gente variar as atividades. Por quê? Isso é até um exemplo no colégio, né, até ontem a professora Lucina Galvão deu esse exemplo e eu achei perfeito. Como muitas vezes a grade curricular das aulas ali não é feita muito inteligentemente. Por quê? Colocam ali 2 aulas de matemática, na sequência uma aula de física, uma aula de química. Como é que ficar aquele cérebrozinho ali com tantas coisas de números? Se colocasse 2 de matemática, agora uma aula de história, de geografia, percebem que muda, né? Então a gente descansa mais, não é descansando, é fazendo atividades diferentes. Pode usar, essa roxa é linda. Então a gente descansa, nosso cérebro ele descansa mais fazendo atividades diferentes do que apenas descansando. Então essa é uma tática muito boa. A minha vizinha Sara gosta de roxo? É, eu também adoro roxo. Uma tática muito interessante na montar nossa agenda é colocar, pode usar, é colocar 1 hora
se eu tenho que escrever algo, né, que vai dedicar intelectualmente, vou 1 hora. Próxima tarefa, vou fazer algo diferente, daí eu vou conseguir descansar e vou ter mais uma energia. Então a gente vai oscilando os tipos de tarefas ao longo do dia, né, para não cair nesse de ficar refém, de ficar a tarde inteira fazendo uma coisa só, que isso não vai render também. A gente acha que vai render, muitas vezes, não, só vou levantar aqui quando terminar isso. E daí não rende, acaba comendo o nosso tempo também. E o último sabotador, ficou lindo, filha. Eu não lembro o nome dele, tá? Mas a mensagem eu sei que é importante. Que é aquilo que tu fica sempre pensando em como a pessoa que vai receber talvez vai pensar. Ai, mas será que tá bom o suficiente? Ainda não, mais um pouquinho, filha. Mais um pouquinho, tá? Quase, quase. Vem no meu colinho um pouquinho, vem no meu colinho. Que é que, tipo assim, vou lá, tô com uma dúvida, vou lá bater na porta de alguém pra perguntar. Não, mas a pessoa não vai saber responder. Ah, não, mas talvez alguma pessoa saiba me ajudar, vou mandar mensagem. Ai, mas ela vai ficar assim. É aquela, talvez muito político, sabe? Não sabe como, tá sempre se preocupando com os outros, então não deslanche também, não faz as coisas só pensando. Ah, mas se eu escrever essa frase assim, quem é que vai ler? Será que vai se sentir como? Será que vai ser alguém que vai se sentir atacado, vai se sentir injustiçado, magoado? Oi, pode. Qual você quer, o preto ou o vermelho? Tá, deixa eu abrir pra você aqui, ó. Eu consigo. Ah, consegue? Ela faz tudo sozinha, né? Então tá, abre sozinha. Isso, conseguiu mesmo! Você é demais, né, filha? Pode fazer ali também no quadro, tá? Bom, esses eram essas 5 vozinhas internas, tá? Que muitos de nós temos. A gente tem mais de uma, né? Independente dos momentos da vida. E a gente começar a colocar atenção, porque isso drena o nosso tempo, né? A gente vai fazer uma tarefa, fica perdendo tempo ali. E uma coisa muito simples e que ajuda muito é a gente, sempre um dia anterior, é planejar, tirar 10 minutinhos para anotar nossas atividades. E não é só aquilo, academia, trabalho. Não, é assim, ó, às 9 horas, café da manhã, vou sentar, vou terminar esse projeto. Vermelho ficou lindo, filha. Gostei. Eu gostei. Eu gosto de vermelho. É colocar ali tudo que eu tenho que fazer, né? E classificar. Esse aí é o verde. O que é mais importante? O que eu não posso deixar de fazer naquele dia, né? Para que a gente não acabe, às vezes, quantas vezes a gente acaba fazendo coisas que nem são tão importantes, né? Que poderiam fazer outro dia. A gente deixa de fazer aquilo que realmente tá urgente. Então, um dia antes, tira 10 minutinhos. E é sempre importante ser um dia antes, né? Porque se a gente fazer no dia, não, de manhã eu vou organizar. Aí de manhã o filho acorda, junto, não dá tempo, tu se atrasa, enfim, e acaba perdendo esse tempo. Então, 10 minutinhos antes de dormir, esse é laranja. 10 minutinhos antes de dormir, faz um rascunhozinho ali, as coisas que você fazer no outro dia, que tu quer concluir. O tempo de descanso também coloca na agenda, não vou ficar sem fazer nada esse horário. As pendências que tu tem, às vezes coisas de casa, coisas dos filhos, coisas do trabalho, anota ali, né? Porque talvez no final do dia tu não vai conseguir fazer tudo, e tudo bem, mas tu vai ter, isso aqui eu não consegui fazer, isso aqui realmente é importante, então eu vou colocar pra amanhã, pra que não passe. Quantas vezes tem tarefas importantes e a gente acaba passando 2 semanas, deixei de ver aquilo, esqueci, nunca mais lembrei, e passou. Pronto, filha, quantas cores tem? Parece que é um arco-íris. Então, só uma reflexão final, tá? Pra encerrar, porque eles querem brincar com a mamãe. Agora vai acabar. Vou só dar uma frase pra finalizar, tá? Que é: tempo é vida, né? Tem aquela frase famosa, tempo é dinheiro. Mas, na verdade, vem aqui depois dar tchau, pessoal. Vem no meu colinho e dar tchau. Olha, tchau. Tempo é vida, então como você está administrando o seu tempo? Porque é a sua vida. Tchau, gente! Beijo, fiquem com essas reflexões. Agora vamos lá fazer brincar ou café da manhã? Na sorveteria. Sorveteria? Mas hoje é segunda-feira, sua maluca! Tchau, tchau.